Olá, turminha! Bom dia! Vamos para mais uma aula de geografia? Vocês vão pegar o livro para mim na página 27. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e a divisão política. O Brasil, nosso país, é um país localizado no continente da América do Sul. O território brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico e os países que fazem fronteira, ou seja, os países que estão ao lado do Brasil, nós temos ali a Guiana Francesa, Suriname, a Guiana, Venezuela e Colômbia. Nós temos também Peru, Paraguai, Bolívia, Argentina e o Uruguai. O Brasil é uma federação constituída por 26 estados e o Distrito Federal, sendo os estados divididos em municípios. Aí do lado a gente está vendo uma imagem, né? Com o Brasil, os países que fazem fronteira, que eu acabei de falar agora há pouco, tá bom? O Brasil está aqui de vez os outros países, Argentina, Bolívia, Peru, entre outros, e aqui do lado o Oceano Atlântico. A população brasileira é constituída eticamente a partir de índios, portugueses, africanos, europeus, imigrantes, italianos, espanhóis, ou seja, uma miscigenação. Eu falei dentro de sala de aula que miscigenação é a mistura de povos, então o Brasil aqui é bem misturado, pelo que a gente está vendo. Então, devido ao tamanho do Brasil, a extensão territorial e a diversidade cultural, de relevo, clima e vegetação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós também estudamos dentro de sala de aula, o IBGE, ele dividiu o Brasil para facilitar a administração. Então, dessa forma, no Brasil nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. No mapa aí ao lado, nós estamos vendo essas regiões, né? A região Norte está de verde, a região Nordeste marrom, né? A região Centro-Oeste laranjada, a região Sudeste, que é a nossa região, está de vermelho, onde nós temos Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e a região Sul, que está de azul. Então, os dados gerais. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil, ali tem a imagem do brasão, o lema Ordem e Progresso. A capital do Brasil é Brasília, a cidade mais populosa é São Paulo e a língua oficial é o português. Esse mapa aí também está dividido pelas regiões do Brasil, tá, gente? Então, aí nós temos aí os estados e as capitais dos estados. O Brasil político. O Brasil tem, como todos os países, possui a sua divisão administrativa. Mas o que isso significa? Divisão administrativa é a forma de se dividir o território de país em diversas partes. Essas partes são chamadas de estados. Por exemplo, nós vivemos no estado de Minas Gerais. Esses, por sua vez, também são subdivididos em municípios. Vivemos nos municípios de Contagem, que pode estar dividido em um ou mais distritos. Na divisão administrativa do Brasil, temos o Distrito Federal, os estados, os distritos e os municípios. Então, o Distrito Federal é a sede do Poder Federal, né? É o local onde se encontra a capital do país. No Brasil, o Distrito Federal se encontra no estado de Goiás e a nossa capital brasileira é Brasília. E é no Distrito Federal que se encontra a sede dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, gente, o Distrito Federal está dentro de Brasília e Brasília, o Distrito Federal, faz parte da administração do governo do Brasil, que a gente fala também dentro de sala de aula, que são os poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Então, o que são esses estados? Os estados são as unidades federativas do país, são as divisões, né? São administrados por governos estaduais e cada estado possui sua própria capital, onde está instalada a sua sede administrativa. Então, olha lá para vocês verem, nós temos aqui o estado de Minas Gerais e a capital é Belo Horizonte. Então, nós temos o Brasil, as regiões do Brasil, que eu expliquei também, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e essas regiões, elas são divididas por estados. E aí nós temos Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Pará, municípios. Então, os municípios, eles correspondem às unidades administrativas menores que os estados. Então, os municípios estão dentro dos estados. São administrados pelo governo municipal, também chamado de prefeitura. A fotinha que vocês estão vendo aí é do município de Contagem.
Tá vendo que do lado tem outras cidades, né, Belo Horizonte e tal, mas aí eu coloquei a foto do município de Contagem para vocês entenderem. E as divisões que tem dentro dos municípios são os bairros. Mas afinal, qual que é a diferença de cidade e município? O que a gente tem os dois? Então, o município é uma área territorial administrada pela prefeitura e o conjunto de vereadores. É a divisão de um estado em várias partes, ou seja, vários municípios. Então, dentro do estado tem vários municípios. Só que o que acontece, professora? Mas não é igual a cidade? A diferença é que a cidade ela é maior, ela é mais urbanizada. Né? Se for um agrupamento residencial muito pequeno e isolado, nós chamamos de vila ou povoado. Mas no final das contas, a diferença é que a cidade ela é urbanizada, tem mais prédios, empresas, e o município é um pouquinho menor. Os distritos, como a gente falou anteriormente, né, eles são unidades administrativas, onde estão localizadas parte da administração do governo brasileiro. Então, nós temos o Distrito Federal, que ele é localizado na região centro-oeste de Brasília, onde a gente tem os governos, né, legislativo, executivo e judiciário. E o Distrito Federal, ele não é um estado, ele está dentro ali de Brasília, pega parte do estado de Goiás. E dentro do Distrito Federal, ele é dividido por regiões. Lá dentro nós temos cidades satélites, tá? Exceto Brasília, a capital federal e sede do governo do Distrito Federal. Então é isso, turminha. A gente falou aqui um pouquinho agora sobre a divisão do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo!